E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais um programa de estudo das obras do mundo espiritual. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e o acompanhamento, com certeza, dos bons espíritos, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos continuando no capítulo 40 e o comentário que nós fizemos no programa passado, no estudo, foi sobre o que o André Luiz fala para nós, da confiança que ele teve após o episódio do reencontro com a Elisa, né? Ele fala da confiança que ele teve em se aconselhar com a mãe de Lísias, e não, talvez, com o ministro Clarencio, falando sobre a mulher, sobre isso, né, Teresa? E ficou, depois que ele ficou envergonhado da lembrança das reminiscências, e agora com a Narcisa. E aí, considerando que a mulher generosa... Então ele fala da questão das mulheres, nós falamos sobre isso, né? Sobre a mudança, já agora, do pensamento dele sobre as mulheres. Ele que... já nesse relato que ele abusou da menina, né? E depois ela foi mandada embora e ele não se incomodou com isso, como se ela fosse um objeto, a Elisa. E já nessa época, que viveu isso, talvez no início do século, primeira década talvez, em que o machismo era preponderante, né? Era quase que uma lei na sociedade. E falamos sobre isso desde a época de Jesus, comentamos, e vimos no Livro dos Espíritos, na questão sobre, em Kardec faz a questão indaga os espíritos sobre os direitos iguais da mulher e do homem, na questão de número 817. E os espíritos respondendo que ambos têm o mesmo direito, porque têm a inteligência e a faculdade de progredir, né? Então o direito é de todos, iguais. Falamos sobre isso. E agora nós estamos aonde? Vamos começar o parágrafo 11º, porque aí ele começou a falar. Isso. Já ia chorar. Já ia chorar, mas antes tem um comentário confessando que ele fala assim, lá o que fez com a Elisa. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, né? Então é isso que a gente também comentou, essa questão até porque ele teve o exemplo da mãe dele também, né? Como ela está e como o pai está. Então, talvez isso também tenha influenciado. A mulher generosa e cristã é sempre mãe, já está dando uma definição aqui, né? Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe. No livro, a gente ia comentar, no programa passado não deu tempo, mas agora a gente comenta sobre uma página do livro Religião dos Espíritos, em que o Emmanuel fala da mulher ante o Cristo. Ele fala assim, e comentando exatamente a questão de número 817 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta sobre os direitos do homem e da mulher serem iguais. E aí o Emmanuel fala assim, toda vez que nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela ao tempo de Jesus, né? Toda vez que a gente olhar para a mulher e considerar que ela é inferior ao homem, a gente lembrar dela, da mulher, ao tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, né? Com machismo preponderante. E ele vem dando os exemplos, né? Há 20 séculos, com exceção de patrícias do Império, quase todas as companheiras, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública, né? Só por ser mulher, pelo fato de ser mulher. Aí ele vem dando os exemplos de heroínas. Joana de Cusa, né, que mais tarde vem a ser Joana de Ângeles,
depois ele vem dando outros exemplos, né, de Dorcas, a costureira de Jope, que depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa e colaboradora da assistência aos infortunados. E de Febe, a mensageira da epístola de Paulo aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nascituro, onde os cristãos já estavam sendo perseguidos e discriminados. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões de morais de fé viva. Isso tudo está bem explicado no livro Paulo e Estevão. Mas ele segue mais adiante. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido e existiram, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Muito bonito, né? É um poema que ele fala no final aqui, né? Então é isso, né? Sobre a mulher. Tinha muito mais coisa para falar, mas vamos continuar, né, Teresa? Isso. Então vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Então ele começou a falar o que ele fez chorando. Aí ela parou. Não precisa continuar. A Narcisa falando. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Toda vez que o espírito se entrega a pensamentos destrutivos, a gente pode ver, e a gente pode ver bem isso, Allan Kardec coloca isso no livro A Gênese, capítulo 14, sobre a maleabilidade do perispírito e a influência que o pensamento tem nele. Então, isso aí afeta muito a vida no mundo espiritual, a questão do pensamento destrutivo. A gente vê isso relatado nos livros. Então ela está pedindo, advertindo a ele, ó, não se entregue a pensamentos destrutivos. E essa advertência serve para nós. Todos nós. Porque se nós agasalharmos pensamentos pessimistas, porque um pensamento destrutivo é um pensamento pessimista, a gente acaba atraindo espíritos que pensam de igual maneira, que estão se sentindo, não é, no mundo espiritual muito mal, estão com pensamentos destrutivos e acaba piorando a nossa situação porque isso paralisa os nossos intentos de melhoria, não é? E uma obsessão, uma influência negativa na nossa vida, ela não começa de uma maneira espetacular. Ela começa quando a gente agasalha pensamentos de tristeza, pensamentos de mágoa, que são os pensamentos destrutivos, que destroem, né, a nossa, vamos dizer assim, que destroem a nossa caminhada evolutiva, que destroem os nossos esforços, que já são realmente difíceis, os nossos esforços de melhorar o comportamento. Esse tipo de pensamento destrutivo, ele faz com que a gente se paralise, que a gente não ande. A gente sempre gosta de lembrar isso. Imagine se Paulo de Tarso agasalhasse o pessimismo e os pensamentos destrutivos, né, do que ele fez no passado, porque é isso. Se você começa a paralisar a sua caminhada porque você acha que, né, você não presta, que você só faz coisa errada,
pode ter certeza que vão ter muitos espíritos que vão potencializar esse seu pensamento. Espíritos, às vezes, que como sabem que não estão bem, não querem que ninguém esteja. E acabam, né, devagarinho, cada vez mais potencializando esses pensamentos de pessimismo, de destrutivos, que podem culminar numa depressão, numa angústia profunda, e que daqui a pouco pode encaminhar a pessoa ao quê? A desistência da vida. Então, como ela falou, e lá em Nosso Lar a gente lembra que todos têm o compromisso de pensar no bem. Não é? Isso é um compromisso firmado pelos cidadãos de Nosso Lar, não pelos doentes, coitados. Os doentes da Câmara de Retificação, eles não podem ainda, né? Para isso eles estão. Lembra que quando o André Luiz, lá no começo do livro, ele fala que para visitar as câmaras, ele desceu uma escada vastíssima, porque as câmaras de retificação, elas estão localizadas na parte inferior da colônia, onde a vibração ainda é muito pesada, é fronteiriço lá, né, a região umbralina, né, porque Nosso Lar, ele não está na periferia do umbral. Isso. Então, as câmaras de retificação, eles estão para baixo da periferia, né? Eles estão, assim, no andar de baixo de Nosso Lar, em contato com a região de umbral. E para cima, né? Aí sim, se localiza a governadoria, os ministérios do esclarecimento, da união divina, estão a parte superior da colônia. Então ela está falando, né, de alguma maneira, olha, meu filho, você já está comprometido, você é um trabalhador de Nosso Lar. Se você agasalhar esses pensamentos pessimistas, destrutivos, como ela coloca aqui, você vai comprometendo a tua situação na colônia. Porque aqui ela quer dizer, né, lógico, ela não fala, mas ela já falou isso antes. Aqui o compromisso dos cidadãos de Nosso Lar é manter o pensamento no bem, no otimismo, na alegria, no trabalho, é pensar para cima. A gente sabe que as coisas, né, tem coisas acontecendo e a gente pode trazer isso para os nossos dias. A gente tem que ter muito cuidado com que a gente, né, com esses sentimentos e pensamentos destrutivos, porque a gente vê, a gente observa que realmente há muitas coisas ocorrendo no mundo, muitas guerras, muita corrupção, não é? Mas Jesus nos preveniu quanto a isso. A gente está prevenido no Evangelho que isso aconteceria na época de transição. Mas se a gente começa só a pensar nisso, daqui a pouco a gente já não quer mais viver, não quer mais sair de casa, fica trancado, porque não vai fazer nada. E aí nós vamos criar em torno de nós uma atmosfera de pessimismo, de medo. É exatamente o que o Consolador veio para tirar de nós. O Consolador prometido, que Jesus prometeu, é para consolar, não é para dar medo. Porque vai explodir, a bomba atômica vai explodir isso, vai explodir aquilo. E Jesus está onde? Não é o governador do planeta? O que tem que modificar é o nosso comportamento de cada um. Na Gênesis, no capítulo 14, o Allan Kardec fala sobre a questão dos fluidos. E no dos itens, acho que é o item 13, ele fala, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera dos seres espirituais. Nós estamos envoltos. E o desencarnado aqui, por isso que ela está pedindo, não se entregue a pensamentos destrutivos. Ela está falando, ela está pedindo a ele, não faça isso. Toda vez, nós lemos o livro Voltei, alguns programas anteriores desse capítulo, comentando aqui. Do irmão Jacó, o livro Voltei. Também ditado pelo espírito Frederico Finger, o irmão Jacó, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Ele tinha um conhecimento, um homem muito bom, muito trabalhador, ajudou muita gente. E veio, e o Emmanuel permitiu que ele psicografasse pelo Chico, contando a desencarnação dele. Ele, com todo o conhecimento que ele tinha, recebido pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e outras as entidades venerandas, ele, quando começou a pensar na casa dele, ele começou a passar mal.
Bastou ele pensar na saudade, quer dizer, tudo é o pensamento. Isso é um pensamento que não é destrutivo dele, foi simplesmente pensar. De saudade. De saudade, já desequilibrando ele. E a Marta, a filha dele, que o recebe no plano espiritual, já tinha desencarnado antes, e ela fala, papai, não faça isso, vamos pensar para frente. Ela fala em outro linguajar. Então é isso, imagina o pensamento destrutivo. Como é que... Porque... Da medida que o medo se insufla em nós, isso a gente viu muito na pandemia agora do Covid, e tantas pandemias que a humanidade já teve, e poderão vir outras, isso aí é o aprendizado para nós, exatamente não insuflarmos o medo, insuflarmos nós treinarmos a nossa confiança em Deus, que nós não temos totalmente ainda, mas temos que ter. Não é tão fácil, assim, a gente está falando aqui porque a gente precisa modificar os nossos conceitos, né? Os nossos hábitos antigos. Então a gente fala, quando a gente fala aqui, não é que seja uma coisa fácil, a gente sabe que não é, por experiência própria, mas quando esses pensamentos assomarem à nossa mente, que a gente ou faça oração, ou pegue um livro para ler, vai escutar uma palestra, tente sair dessa sintonia, porque não é, se a gente for deixando passar, né, começando a ter esse hábito, daqui a pouco a gente realmente só fala em coisas tristes, a gente só vai se referir a assuntos, não é, de ruins, e aí a gente daqui a pouco não quer mais sair de casa, é o que a gente comentou. Mas vamos continuar, Jesus não ditou para João o que aconteceria no futuro, que é o Apocalipse, não é? Ele não ditou, ele não viu, João não viu, lá escreveu tudo. E aí, se a gente fica focado, Jesus ditou, vai acontecer isso porque eu sei como vocês ainda são. Eu conheço minhas ovelhas uma a uma, eu sou o bom pastor. Então, é isso que vai acontecer. E aí, por isso, nós vamos viver no medo. É exatamente o contrário. O nosso comportamento que tem que mudar. Eu tenho que torcer para o dirigente da nação A, da nação B, da nação C. Não fazer aquilo, rezar muito por ele, claro, mas por bem dele. Porque, gente, aconteça o que acontecer, o máximo que pode acontecer conosco é a gente desencarnar. E a gente vai desencarnar. Agora, como eu vou desencarnar, aí é que é o problema. E é um problema meu. Quando eu desencarnar, eu vou prestar conta de mim. Eu não vou prestar conta do dirigente da nação A ou da nação B. Não vou. Eu vou prestar conta do meu comportamento. É isso que a gente tem que ver. Então, procuremos manter a serenidade e a confiança em Jesus. Treinar isso, né? Então, continuando. Parágrafo 11º. Conheço, não se entrega a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Ela também tinha dívidas do passado. Ela tinha dívidas. Sim. A maioria dos espíritos, gente, como todos livros, nós, falam isso, eles reconhecem. Isso é um ensinamento para nós. Porque às vezes a gente vai ver o erro do outro e fala, mas e os nossos? Não é? Mas eu nunca fiz o que ele está fazendo nessa encarnação. A gente não é só dessa, a gente quantas a gente já fez. E a gente não pode não fazer o que ele está fazendo, mas fez outra coisa que também é errado. Então, e aí? Né? É o que ela está dizendo. Conheço, meu filho, o seu martírio moral de experiência própria, como que ela está dizendo, eu já errei. Assim também. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. E isso é a coisa mais importante aqui desse parágrafo. A justiça divina não vai permitir os reencontros com desafetos, né? Com pessoas que tivemos problemas, se a gente não estiver preparado para esse enfrentamento, mas acima de tudo para superar. Porque reencontrar por reencontrar, a pedagogia divina não faculta. O reencontro ele só é possibilitado quando a gente já tem a chance de superar. Porque aquilo que a gente não tiver condição, Deus, no caso, né, através de Jesus, dos bons espíritos, não vão permitir que a gente encontre agora, porque a gente não vai suportar. E a pedagogia divina não é pedagogia de massacre, de massacrar, né, os homens,
os seres humanos da Terra. A pedagogia divina, ela é educativa, ela quer nos educar, não nos massacrar. Então, se Jesus sabe, se Deus sabe que a gente ainda não tem capacidade de superar um reencontro que foi mal sucedido em outras encarnações, esse reencontro não se dá. Ele vai se dar no futuro quando a gente estiver mais preparado, porque Deus é misericórdia. E esse reencontro ele começa a vir em família, né? Sim, aí vai devagarinho, vai colocando na família, né? Para que a gente possa superar, e já não é fácil, né? E isso que a gente pode, o que a gente não pode, vai ficar para depois. No livro Memórias do Suicida, é o que eles falam para o Camilo Castelo Branco, né? Que é o personagem principal do livro. Camilo Castelo Branco, que é o espírito, mas no livro ele tem outro nome, é Cândido Botelho, né? Camilo Cândido Botelho, mas a gente sabe que é o Camilo Castelo Branco, o escritor português, que ficou cego, desencarnou cego, né? E se matou, se suicidou. Então eles falam para ele, ó, primeiro vamos cuidar da sua cegueira, porque ele tinha o problema lá com a cegueira. Depois, esse seu suicídio vai ficar para depois, porque Deus, ele quer nos educar, ele não quer nos massacrar, ele não quer se vingar. O Emmanuel tem uma frase muito importante para que, né, a nossa justiça, que a gente diz assim, eu quero justiça, né? A nossa justiça, ela tem a moldura da vingança. Já a justiça divina, ela tem a moldura da misericórdia. Então, a lei divina, ela é educativa e ela não é para massacrar ninguém. Agora, tem uma coisa, não importa, para a justiça divina não tem privilégio. Seja você rico, poderoso, né? Não só em poder de dinheiro, mas em poder de nome, não é? Tenha lá o título que você tiver, o doutorado que você tiver, ser o maior QI da Terra. Se você cometeu algum erro contra a lei de Deus, se você, né, não agiu de acordo com a lei de Deus, você vai realmente vai estar lá contabilizado esse seu erro. É simples. A justiça humana, ela não consegue pegar todas as nossas dificuldades, vamos dizer assim, todas as lições mal feitas que a gente fez, né? Então, aqui na Terra, por isso que a justiça humana tem aquela vendazinha no olho, porque ela não consegue pegar tudo, realmente não consegue, ela é falha, como nós humanos somos falhos, mas na justiça divina não há privilégio. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que se encontrar, né? Vai ficar numa posição de resgatar a sua dívida, como ela coloca aqui, né? Se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a sua dívida. Então, em algum momento, todos nós, não importa a nossa condição social, não é? Não importa sejamos ricos, pobres, católicos, espíritas, muçulmanos, judeus, não importa. A gente não conseguiu cumprir a lei de Deus em alguma situação das nossas existências passadas, nós faremos novos reencontros com os desafetos, com os nossos desafetos, mas quando a gente estiver pronto, não é? Quando Deus entender que a gente já tem capacidade para superar aquele desafio. Se não for assim, não vai acontecer. Graças a Deus, né? E como está terminando o tempo, só um detalhe em cima do que a Tereza está comentando, né, dos reencontros, da justiça divina, ela se faz patente, que às vezes a gente pode perguntar assim, poxa, mas eu oro tanto e as dificuldades vêm, o que adianta eu orar? Adianta sim, a oração nos põe num estado de submissão à vontade divina. Pai, faça-se em mim a tua vontade, né? Então, o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou é exatamente isso, né? Pai Nosso que estás no céu, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, a questão do perdão, a questão da vontade divina. Então, a oração nos põe no estado
mental no estado íntimo de submissão à vontade de Deus. E isso aí é fundamental para nós. Estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Um abraço grande a todos os nossos amigos e ouvintes. Fiquem em paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.